Eu sempre achei que, com o tempo, as pessoas se tornassem mais sensíveis às pequenas coisas. Coisas que não custam nada. Um gesto, um olhar, um cuidado mínimo. Aos 64 anos, eu aprendi que isso não é verdade. Pelo menos não na minha família. Para eles, eu era alguém que podia ser deixada de lado sem culpa nenhuma. Como se eu tivesse nascido para ocupar o lugar de quem entende tudo, de quem não reclama, de quem não precisa de atenção. Mas naquela noite, eu percebi que tinha algo pior do que não ser prioridade. Era não ser lembrada. Nem pelo nome. Eu cheguei ao salão segurando a pequena sacola com o presente que comprei para minha irmã mais nova, Clara. Ela fazia 60 anos, e mesmo depois de meses sem falar comigo, eu decidi estar presente. Não por ela, mas porque achei que talvez fosse a última chance de tentar alguma aproximação. É estranho pensar que, quanto mais velha eu fico, mais difícil parece reconectar com quem, teoricamente, deveria ser minha base. O salão estava iluminado demais, daquele jeito que faz a gente se sentir exposta. Pessoas andando apressadas com bandejas, arranjos de flores enormes, aquela música ambiente que não combina com ninguém dali. Eu respirei fundo e procurei a mesa onde deveriam estar os cartões com os nomes dos convidados. Uma moça jovem, provavelmente contratada só para o evento, me recebeu com um sorriso apressado. "Boa noite, senhora. Qual o nome?" perguntou, folheando rapidamente a lista impressa. Marlene Ferreira", respondi, ajustando minha bolsa no ombro. Ela correu o dedo pelo papel, e eu vi seus olhos piscarem em dúvida. "Marlene Ferreira", repetiu, como se tentasse puxar da memória algo que não estava lá. Eu esperei alguns segundos, tentando não parecer ansiosa, mas o incômodo já subia pelo meu peito. "Olha, pode verificar com calma. Meu sobrenome costuma confundir." Ela sorriu amarelo. "É que não tem nenhuma Marlene aqui na lista. Eu achei que tivesse escutado errado." "Como assim?" perguntei, mas minha voz saiu mais baixa do que eu queria. A moça franziu a testa, voltou 2 páginas, depois outras 2, até que apontou para um cartão. "Deve ser esse aqui." E me entregou um cartão retangular, daqueles impressos em gráfica barata. Eu peguei o cartão e por um momento achei que fosse só um erro de impressão. Mas não era. No lugar do meu nome estava escrito: "Convidada adicional. Mesa 11. A tinta ainda brilhava. Era novo. Era proposital. Eu senti minhas mãos tremerem, mas não deixei transparecer. Engoli seco, agradeci como se não tivesse acontecido nada, e segui até o salão. A moça nem percebeu o impacto daquela pequena frase. Talvez ninguém ali percebesse. Quando entrei, as primeiras pessoas a me notar foram meus sobrinhos. Os filhos do meu irmão mais velho, Luiz. Eles acenaram de longe, mas não vieram até mim. Eu vi a nora dele cochichar algo no ouvido de um deles, rindo baixinho. Coisa boba, talvez. Mas naquela altura, até o riso dos outros parecia apontado para mim. Caminhei calmamente até a mesa 11. Fiquei surpresa quando percebi onde ela ficava. Bem ao fundo, ao lado da porta da cozinha, onde garçons entravam e saíam o tempo inteiro, bandejas batendo, pratos caindo, aquela sensação de estar sempre no caminho. Era uma mesa menor, quase improvisada. Enquanto todas as outras tinham centros de mesa, guardanapos bonitos e talheres alinhados, a minha tinha apenas o básico. Nem toalha direito esticada tinha. Sentei devagar, tentando ajeitar o cartão na mesa para que ninguém visse o ridículo que estava escrito ali. Convidada adicional. Como se eu fosse uma vizinha distante, uma acompanhante sem nome, alguém sem ligação nenhuma. Eu olhei em volta. Cada mesa tinha seus nomes, organizados com capricho. Tia Norma, primo Jorge, madrinha Ângela. Na mesa 3, vi Dona Lúcia e esposo. Na mesa 4, família do Luiz. Na 5, colegas da Clara. E na 11, apenas eu. E nem com nome. Por um instante, algo em mim implodiu em silêncio. Uma sensação de buraco no peito, como se eu tivesse sido deslocada da própria família. E no fundo, não era só o cartão. Era tudo o que ele representava. Era todo o histórico de ser esquecida, colocada de lado, ignorada de forma educada. Era o acúmulo de anos segurando as pontas enquanto todo mundo dizia: "Marlene entende." Eu estava ali, mas não fazia diferença. Eu existia, mas não para eles. Fiquei observando as pessoas. Cada um parecia tão confortável, tão à vontade, tão pertencente. O tipo de pertencimento que eu nunca tive, mesmo sendo irmã, filha, tia. Minha família virou um lugar onde eu precisava pedir licença para existir. E eles achavam isso normal. Quando finalmente avistei Clara entrando, todos se levantaram para aplaudir. Ela veio radiante, sorrindo,
usando um vestido cheio de brilhos. Eu queria sentir alegria por ela, mas, naquele momento, havia uma barreira entre nós. Uma que eu não criei, mas aprendi a conviver. Ela passou perto da minha mesa e olhou por cima da minha cabeça, como se eu fosse parte do mobiliário. Nenhum. Oi, mana. Nenhum sorriso. Nada. Quando ela se afastou, ouvi uma voz atrás de mim. Nem sei por que ela veio. Era a voz da minha cunhada, a esposa do Luiz. Ah, deixa. Outra respondeu. Convidada a mais sempre aparece. Pelo menos é discreta. Riram. Eu apertei o cartão entre os dedos, sentindo a ponta quebrar. Não olhei para trás. A pior parte era saber que, mesmo se eu reagisse, seria vista como sensível demais, dramática demais, exagerada demais. O tipo de pessoa que não sabe conviver. Eu permaneci ali, tentando me encaixar no espaço apertado da mesa 11, ouvindo o burburinho da festa como se estivesse atrás de um vidro. E quanto mais minutos passavam, mais eu percebia que não havia lugar para mim naquele ambiente. Nem como irmã, nem como convidada, nem como pessoa. Eu já estava quase me levantando para ir embora quando senti alguém se aproximando por trás. Uma voz familiar, um pouco hesitante, mas com um tom que eu não escutava há anos. Tia, posso me sentar um minuto? Era a filha do Luiz, minha sobrinha Marina. A única que, de certa forma, ainda trocava algumas palavras comigo nas raras festas de família. Ela puxou a cadeira, sentou ao meu lado e ficou olhando para a mesa, para o cartão, para mim. Colocaram você aqui? Perguntou, franzindo o rosto. Eu apenas balancei a cabeça. Isso está errado, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Eu respirei fundo. Não tem problema, Marina, já me acostumei. Ela olhou para mim com uma expressão triste, talvez até revoltada. Tia, ninguém deveria se acostumar com isso. Eu engoli a emoção que subiu na garganta. Antes que eu pudesse responder, alguém chamou por ela do outro lado do salão. Tenho que ir, ela disse, tocando minha mão rapidamente. Mas você não merece estar aqui. Eu fiquei olhando enquanto ela se afastava. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Você não merece estar aqui. Eu não sabia se ela dizia porque eu merecia algo melhor ou porque realmente não havia espaço para mim ali. Talvez as duas coisas. Minutos depois, um garçom passou recolhendo pratos. Ele olhou para a mesa e, sem perceber que eu era convidada, perguntou: Posso deixar uma cadeira aqui para apoio das bandejas? Nem o garçom me reconheceu como parte daquele lugar. Sorri fraco e apenas fiz sinal para ele prosseguir. Eu não tinha energia para mais nada. Foi então que, do outro lado do salão, ouvi risadas. Altas, descompassadas. O tipo de riso de gente que não cuida do volume porque sabe que nunca será chamado à atenção. E no meio das risadas, ouvi um comentário que fez meu estômago revirar. Ela nem percebeu ainda, né? Disse alguém com deboche. Deixa assim, respondeu outra voz. Melhor assim. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou de um jeito diferente. Não um rompimento dramático, mas um rachado silencioso que ninguém vê. Eu percebi que não importava o quanto eu tentasse. Eu sempre seria a convidada adicional. A pessoa sem nome. A que está na mesa errada. A que não faz falta quando não vem, nem é bem-vinda quando aparece. Eu me levantei devagar, segurei meu presente com firmeza e respirei fundo. Não saí correndo, não chorei, não fiz cena. Eu apenas caminhei até a porta lateral, aquela por onde garçons passavam com pratos e bandejas. Atravessar ali parecia mais natural do que atravessar o salão principal. Antes de sair, olhei uma última vez para o cartão sobre a mesa. Então, de repente, vi algo que não tinha percebido antes. Um pequeno número anotado a lápis no canto inferior do cartão. Um número que não fazia sentido. Um número que, no fundo, começava a me explicar muita coisa. Mas eu não tive tempo de analisar ali. Eu só sabia de uma coisa. Aquilo não era um erro. E se não era um erro? Então era planejamento. E se era planejamento? Alguém tinha feito de propósito. Eu segurei a sacola com força, respirei fundo e dei o primeiro passo para fora do salão. Eu só não imaginava que nas próximas horas eu descobriria exatamente por que apagaram meu nome daquela lista. E quem estava por trás disso. Eu cheguei em casa ainda com o salão ecoando dentro da minha cabeça. Era como se, mesmo depois de ter deixado aquela festa, eu continuasse sentada na mesa 11, como um objeto esquecido no canto. Joguei a chave sobre o aparador, tirei o casaco devagar, com aquele cuidado automático de quem mora sozinha e não tem ninguém para dizer: tira esse casaco que você vai sentir frio depois. A casa estava quieta. Aquele tipo de silêncio que não acolhe, não abraça. Só existe. Eu caminhei até a mesa da cozinha, coloquei a sacola com o presente da Clara ali e me sentei. Eu ainda segurava o cartão da festa, mesmo depois de ter saído.
Convidada adicional. Mesa 11. E no canto inferior, o número 03 escrito a lápis. Eu fiquei olhando para aquele número por vários minutos. 3. 3 o quê? 3 convidados a mais? Terceira opção da lista? Terceira pessoa que pensaram em colocar para fora? Eu não sabia, mas sabia que aquilo não era um erro. Alguém escreveu à mão. Alguém pensou antes de escrever. Alguém deixou ali. Minha cabeça tentou varrer todas as possibilidades, mas fui interrompida pelo celular vibrando. Uma mensagem. Da Marina, minha sobrinha. Chegou bem em casa? Simples, curta, sincera. Respondi que sim. Ela demorou alguns minutos para escrever de novo. Tia, desculpa por hoje. Eu não sabia que iam te colocar lá. Eu hesitei antes de responder. Eu não queria que ela se sentisse culpada. Ela não era responsável pela forma como o resto da família me tratava. Ninguém de 20 e poucos anos deveria carregar nas costas a vergonha dos adultos que vieram antes. Não precisa se desculpar, escrevi. Fica tranquila. Mas depois de enviar, recebi algo que me fez parar. Eu ouvi o comentário. Eles sabiam que você ia ficar naquele lugar. Eu engoli seco. Eu tentei digitar algo, mas apaguei várias vezes antes de enviar um simples. Quem sabia? Ela demorou. Depois veio. A maioria. Mas foi ideia da sua irmã, da Clara. Minha mão gelou. Clara, a aniversariante. A irmã que eu tentei agradar a vida inteira. Mesmo depois de tantas pequenas rejeições. De todas as pessoas, eu esperaria frieza, distância, indiferença. Mas não crueldade planejada. Eu fiquei olhando para o celular como se fosse explodir a qualquer momento. Minutos depois, Marina enviou outra mensagem. Tia, amanhã posso passar aí? É sobre isso. Tem coisa que você precisa saber. Eu digitei apenas. Pode sim. Ela confirmou a hora, e então o silêncio voltou a ocupar toda a casa. Nesse silêncio, memórias velhas vieram sem pedir permissão. Quando éramos crianças, Clara e eu dividíamos o mesmo quarto. Ela sempre foi a mais falante, a mais bonita, a mais querida. Tinha um jeito de se colocar no centro das atenções sem esforço. Não era culpa dela nascer assim. Algumas pessoas simplesmente têm o dom de serem vistas. Eu, por outro lado, era o que minha mãe chamava de a tranquila. E na minha família, tranquila significava silenciosamente descartável. Quando Clara chorava, todo mundo parava o que estava fazendo. Quando eu chorava, diziam: para com isso, Marlene, você sabe que é forte. Quando Clara brigava na escola, minha mãe ia conversar com a diretora. Quando eu tinha dificuldades, diziam que eu tinha que aprender a resolver sozinha. Quando Clara ficou doente aos 10 anos, meu pai tirou licença do trabalho. Quando eu fiz uma cirurgia aos 13, me deixaram na casa de uma tia porque estava tudo sob controle. Eu cresci achando que não precisava de nada, nem de ninguém, que era errado pedir, que era feio exigir atenção, que eu tinha que aceitar o que sobrava. Essa sensação adulta de invisibilidade não nasceu ontem. Ela só ganhou forma mais clara. Naquela noite da festa, quando minha irmã passou por mim sem sequer reconhecer a minha presença, percebi que ela continuava sendo a mesma pessoa, e de algum jeito, eu também ainda era a mesma menina tentando caber numa família que nunca fez espaço para mim. No dia seguinte, acordei mais cedo do que o costume. Fiz café, mas nem senti o gosto. Eu queria entender aquele número escrito à mão. Queria entender por que Clara faria isso. Por que eu ainda esperava que as coisas pudessem ser diferentes. Às 10h30, ouvi batidas leves na porta. Era a Marina. Ela entrou com um semblante sério, diferente de ontem. Sentou-se e segurou minha mão com cuidado. Tia, eu não sei por onde começar, ela disse, respirando fundo. Começa pelo que você ouviu, sugeri, tentando manter a voz firme. Ela assentiu. Ontem, quando eu cheguei mais cedo, ouvi a mamãe e a Clara falando da lista de convidados. Marina olhou para o chão. A Clara disse que não queria problemas, que não queria uma atmosfera pesada na festa. Eu franzi o senho. Que tipo de problemas? Ela hesitou. Ela disse que você sempre aparece fora de hora, que você sempre fica daquele jeito nas festas. Eu perguntei o que era daquele jeito, e Marina mordeu o lábio como quem tenta proteger alguém. E ela respondeu que você tem energia que não combina. Eu senti um nó na garganta. Energia que não combina. Como se eu fosse um móvel velho que não encaixa mais na decoração. E o cartão? Perguntei. Por que não colocaram meu nome? Marina respirou fundo. Porque ela levantou o olhar, triste. Porque a Clara disse que não fazia diferença. Meu corpo pareceu ficar mais pesado. As palavras batiam, mas eu não conseguia absorver a dor de uma vez. Ela vinha em ondas curtas e repetidas. Ela pediu para me colocarem como convidada extra? Perguntei, tentando confirmar a realidade. Sim, e... Marina apertou mais minha mão.
Pediu para colocarem você longe. Ela disse que queria evitar constrangimentos. Eu ri. Não de humor. Foi aquele tipo de riso que vem quando a pessoa está tão machucada que não sabe como reagir. Constrangimentos? Perguntei, engolindo seco. Eu nem falei com ela. Marina baixou os olhos. É que... Ela hesitou outra vez. Ela disse que você fica deslocada e que isso chama a atenção. Disse que as pessoas sentem. Eu virei o rosto e respirei fundo para não chorar na frente dela. Eu, que sempre fui chamada de forte, ali estava tentando conter um desmoronamento que ninguém nunca quis ver. Depois de alguns segundos, perguntei: E o número no cartão? O que significa? Ela engoliu em seco. Tia, disse, olhando nos meus olhos. É a ordem. Como assim, ordem? Ordem das pessoas que seriam colocadas para fora da festa se lotasse demais. Eu perdi o ar. Você está dizendo que eu era a terceira opção para ser excluída? Marina assentiu devagar. A Clara fez uma lista. Ela disse que se aparecesse mais gente do que o esperado, algumas pessoas seriam redirecionadas. Você estava na lista. Era a terceira da lista. Eu apoiei a mão na mesa, sentindo meu estômago embrulhar. Quem eram os outros? Perguntei apesar do medo da resposta. Um tio distante e a mulher de um primo. Marina respirou fundo. Você era a terceira. Mas... E então ela hesitou, segurando meu olhar. Eles acharam que você nem iria. Então não prepararam lugar. Eu fechei os olhos. Meu nome não estava na lista. Eu era um número. O número 3. Marina continuou. Tia, eu só estou te contando porque... Você merece saber. E porque isso foi feio demais. Até para nossa família. Ela enxugou os olhos discretamente. E também porque... Tem mais coisa. Coisa que envolve sua irmã. E... o motivo real dela não querer você por perto. Eu abri os olhos devagar, sentindo um arrepio na nuca. Que motivo? Ela respirou fundo. Apertou minha mão e disse: É sobre aquela papelada que ela guardou. Aquela que envolve a casa da senhora. Meu coração disparou. Que papelada? Marina hesitou. O documento que ela não queria que você visse. Documento? Sim. Aquele que ela escondeu da família e que tem seu nome no registro. Eu senti a garganta secar. Marina, que documento é esse? Ela fechou os olhos. Tia, acho melhor eu te mostrar. Mostrar o quê? O que ela disse sobre você. Sobre mim? Sim. E... sobre a casa. Que casa? A casa da mãe de vocês? Ela engoliu seco. A casa que a Clara não quer que você descubra que ainda está no seu nome. Eu fiquei paralisada. A casa da minha mãe. A casa que eu achava que já tinha sido resolvida anos atrás. A casa que, supostamente, não existia mais pra mim. Ela está mentindo pra você, tia. Marina completou com um tom baixo e firme. E o que aconteceu ontem foi só o começo. Eu senti meu corpo inteiro estremecer. Eu não fazia ideia de que aquele cartão sem nome era só a ponta do iceberg. E que por trás dele existia algo muito maior. Algo que minha irmã queria manter em silêncio. Algo que agora eu não teria mais como ignorar. Quando Marina disse que a casa da minha mãe ainda estava no meu nome, eu senti o chão recuar alguns centímetros sob meus pés. Foi como se uma parte da minha vida, uma parte que eu achava encerrada há décadas, tivesse sido puxada de volta sem aviso. Eu sempre achei que, depois da morte da minha mãe, tudo tinha sido resolvido por Clara, que sempre assumiu tudo, centralizou tudo, assinou tudo. E, para ser sincera, eu deixei. Deixei porque estava cansada. Deixei porque naquela época eu trabalhava dobrado, corria atrás de 2 filhas pequenas, tentava sobreviver na pressa de uma vida que não perdoava quem parava. Clara, por outro lado, sempre teve tempo, sempre teve ajuda, sempre teve alguém do lado. Marido, filhos, vizinhos, amigos. A vida inteira parecia feita sob medida para ela. Então, quando ela disse que resolveria tudo após a morte da nossa mãe, eu aceitei. Assinei o que me pediram. Não questionei. Eu nunca fui de questionar. Mas agora, ouvir da Marina que a casa permanecia no meu nome. Aquilo não era só estranho. Era alarmante. Você precisa ver isso, Marina repetiu, revirando a bolsa até puxar uma pasta fina, azul marinho, daquelas que se compra em papelaria. Eu peguei escondido. Como assim, escondido? Perguntei com o coração acelerado. A mamãe estava com essa pasta ontem, antes da festa. Eu ouvi ela falando com a Clara. E... Ela hesitou, procurando palavras. A Clara disse para deixar guardado no buffet, porque ninguém precisava ver aquilo antes da hora.
Antes da hora. Que hora? Eu respirei fundo enquanto Marina colocava a pasta na mesa. Tia, eu sei que é invasivo. Sei que você pode ficar brava comigo, mas... Depois de tudo que ouvi delas ontem, eu não consegui ficar calada. Eu toquei a pasta com a ponta dos dedos. Era fina, mas pesada de significado. Pode abrir, Marina disse quase num sussurro. Eu abri. O primeiro documento que puxei não era o da casa. Era algo pior. Era uma lista. Uma lista escrita à mão. No topo havia um título: Reorganização familiar. Assuntos a resolver. A letra era da Clara. Eu reconheceria em qualquer lugar. Abaixo, vários itens, cada um numerado. Atualizar bens disponíveis. Resolver pendências de escritura. Remover Marlene das decisões. Evitar conflito. Verificar impacto financeiro. Reunir assinaturas quando necessário. Eu fiquei olhando para o número 3, tentando absorver o que significava ver meu nome ali, tão objetivamente excluído. Não era interpretação. Não era impressão. Não era exagero. Era literal. Remover Marlene das decisões. Evitar conflito. Eu era o conflito. Eu, a irmã mais velha. Eu, a filha que cuidou da mãe no último ano de vida dela. Eu, que nunca pedi nada, agora era tratada como um obstáculo. Isso aqui... Minha voz falhou. De onde você tirou? Da pasta da mamãe. Marina respondeu. Ela disse que a Clara entregou para ela revisar antes da reunião de família desta semana. Reunião? Perguntei. Que reunião? Marina hesitou. Tia, eles iam te chamar para aquela reunião, a mesma que estava marcada para segunda-feira à noite. Eu fiquei em silêncio. E no que consistia essa reunião? Marina mordeu o lábio nervosa. Eles querem formalizar algumas mudanças. Coisas sobre a casa, sobre os nomes, sobre valores. E ela respirou fundo. A Clara quer resolver tudo sem depender de você. Eu apertei os olhos, tentando entender. Mas por que ela precisa de mim? Perguntei. Se ela quer fazer tudo sozinha, por que esse incômodo todo? Marina ficou quieta. E quando ela ficou quieta, eu entendi que a resposta não era simples. Você disse que tem um documento com meu nome, certo? Insisti. Ela fez que sim, devagar. Está aí. E apontou para o restante da pasta. Eu puxei outro papel, este mais antigo. O papel amarelado, a assinatura da minha mãe no canto inferior. Era a escritura da casa. A casa onde crescemos, onde minha mãe viveu até falecer. E no campo do proprietário estava escrito: Marlene Ferreira, 100%. Eu senti meu corpo todo estremecer. Mas isso está errado, eu disse quase num tremor. Minha mãe deixou a casa para nós 3. Eu lembro disso. Eu mesma conversei com ela no hospital. Ela disse que seria dividido igualmente. Sim, Marina concordou. E é aí que está o problema. Problema? Clara nunca registrou as alterações. Marina disse com calma. E agora, como o documento original permanece do jeito antigo, juridicamente a casa é da senhora. Só da senhora. Eu fiquei em absoluto silêncio. Por um momento, esqueci de respirar. Tia, ela continuou. Eles descobriram isso tem pouco tempo. E a Clara ficou desesperada. Porque ela fez reformas na casa, fez dívidas, gastou dinheiro acreditando que teria controle total. E agora? Ela parou. Agora? Perguntei, sentindo o frio subir pela coluna. Agora ela precisa que você assine a transferência, o documento novo, para passar a casa para os 3. É isso que ela quer resolver na reunião. Ela quer sua assinatura. Sem ela, nada muda. A verdade caiu sobre mim com um peso que eu nunca tinha sentido antes. Eu não era apenas invisível. Eu era necessária. Necessária demais. E era exatamente isso que eles queriam esconder. Por isso eu era o problema. Por isso o cartão não tinha meu nome. Por isso fizeram questão de me colocar na mesa mais distante. Por isso riram. Por isso sussurraram. Ela nem percebeu ainda. Eles estavam tentando conduzir tudo até o momento certo. O momento em que me colocariam diante de um documento e diriam: assina, Marlene. É só isso que você precisa fazer. É para o bem da família. Só que antes de chegarem lá, tinham que me deixar emocionalmente pequena, distraída, fragilizada, com a autoestima no chão. Porque gente fragilizada assina sem pensar. Porque gente que não se sente pertencente aceita qualquer lugar que dão. Porque gente que sempre foi colocada em último lugar não se acostuma a dizer não.
Eu senti um calor desconfortável subir pelo meu rosto. O tipo de calor que vem antes de um choro contido. Marina percebeu. Tia? Ela sussurrou. Eu sei que dói, mas você precisava saber. Eu toquei a escritura novamente. Era meu nome. Era a minha letra assinada 30 anos atrás, quando minha mãe estava viva. Era a minha história. E ela disse mais alguma coisa? Perguntei, com a voz quase sumindo. Marina respirou fundo, olhou para a mesa, depois para mim, e então disse. A Clara disse que você é um empecilho. Um empecilho? Repeti, como se a palavra tivesse gosto ruim. Disse que você sempre atrapalhou a vida dela, e que agora não poderia atrapalhar de novo. Eu apoiei os cotovelos na mesa e pressionei a testa entre as mãos. Eu não queria chorar, mas parte de mim estava desmoronando. Eu sabia que Clara não era perfeita. Eu sabia que ela sempre foi egoísta, mas nunca imaginei que ela me enxergasse assim, como um peso, como um problema a ser retirado do caminho. Marina tocou minha mão. Tem mais uma coisa, ela disse, quase inaudível. Eu levantei o olhar já desconfiada. O quê? Ela puxou o celular da bolsa, abriu a galeria e virou a tela para mim. Era uma foto. Parece que ela tinha tirado às pressas, meio tremida, mas ainda assim legível. A foto mostrava uma segunda lista. No topo, escrito à mão, a frase relação de pessoas a serem mantidas, ou não, no processo. Abaixo, uma coluna com 2 lados, manter e excluir. Marina passou o dedo na tela para ampliar, e lá estava escrito, excluir, tio Álvaro, Miriam, esposa do primo, Marlene. Eu mordi o lábio com força. A lista inteira parecia um tapa, mas meu nome ali era mais que um tapa. Era um aviso claro e cruel. Essa lista é real? Perguntei. É, Marina respondeu, e foi escrita pela sua irmã. Eu ouvi ela dizer que queria facilitar o processo, e que sem você seria tudo mais rápido. Eu respirei fundo, muito fundo, porque eu sabia que naquele exato instante, algo em mim estava mudando de lugar. Eu não sabia ainda exatamente o que eu faria, não sabia como reagiria. Mas uma coisa tinha se tornado clara. Clara não me tinha esquecido por engano. Ela tinha me apagado por intenção. E se ela tinha feito isso com tanta calma, com tanta certeza, com tanto planejamento, então havia mais. Muito mais. Marina, falei com a voz firme pela primeira vez. O que mais você ouviu? Ela mordeu o lábio, hesitou e depois disse. A Clara falou que, se você descobrisse a verdade antes da reunião, tudo iria desandar. Desandar como? Perguntei. Ela disse que você não poderia pensar demais. Disse que você não saberia lidar. Eu fiquei em silêncio. Ela achava que eu não saberia lidar. Ela achava que eu era fraca, manipulável, incapaz de tomar decisões, alguém fácil de descartar. Mal sabia ela que, pela primeira vez em muitos anos, eu estava finalmente vendo tudo com clareza. Tia... Marina chamou com certo receio. Você está bem? Eu respirei devagar. Fechei a pasta e respondi. Agora estou. E pela primeira vez, eu falei aquilo sabendo que era verdade. Mas antes que Marina pudesse dizer qualquer coisa, meu celular vibrou. Quando olhei para a tela, meu coração disparou. Era a Clara. Ligando. De um número que ela nunca usa para me ligar. Eu encarei aquele nome na tela por alguns segundos. E percebi. A reunião da segunda-feira não seria mais no silêncio deles. Seria no meu. Eu estava pronta para ouvir, mas dessa vez não como convidada adicional, e sim como a única pessoa que eles não poderiam controlar. Eu atendi. E o que a Clara me disse naquele telefonema mudou completamente o rumo de tudo. O celular continuou vibrando na mesa como se estivesse exigindo minha atenção, mas eu demorei alguns segundos antes de atender. Eu sabia que, daquela ligação em diante, nada voltaria a ser como antes. Marina percebeu meu nervosismo e apenas fez um gesto silencioso com a cabeça, como quem diz, atende. Eu respirei fundo e deslizei o dedo pela tela. Alô? Marlene? Era a voz da Clara. Fria. Controlada. Como sempre. Sou eu. Ela pigarreou. Precisamos conversar. Não era um pedido. Era uma ordem. Clara sempre falou assim comigo, como se estivesse lidando com alguém que devia seguir suas orientações sem questionar. Aquilo sempre me incomodou. Mas a vida inteira eu deixei passar. Eu sempre entendia. Mas agora, com aquela pasta na minha frente, com meu nome na lista de exclusão, com a escritura no meu nome,
Eu não era mais a mesma Marlene que ela estava acostumada a manipular. Sobre o quê? Perguntei com a voz neutra. Sobre a reunião de segunda. Ela respondeu. Preciso te explicar algumas coisas antes, para evitar mal-entendidos. Evitar mal-entendidos. Ela sempre fala assim quando quer dizer evitar que você descubra a verdade antes da hora. Certo, respondi. O que você quer explicar? Não por telefone. Ela disse rapidamente. Você pode vir aqui amanhã? Eu olhei para Marina. Ela balançou a cabeça em negativa, o olhar preocupado. Eu também não queria ir. Não naquele momento. Não com tudo aquilo ainda ecoando. Não posso. Respondi, firme. Se quiser falar comigo, pode vir até minha casa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio tão pesado que parecia preencher a sala inteira. Clara nunca vinha à minha casa. Na verdade, eu conseguia contar nos dedos quantas vezes ela havia entrado ali nos últimos 10 anos. Tudo bem, ela disse finalmente com a voz tensa. Passo aí amanhã, às 4. Desliguei sem acrescentar nada. Quando coloquei o celular na mesa, Marina me olhava com um misto de alívio e preocupação. Tia, você tem certeza? Tenho, respondi. Eu não vou até ela. Se ela quer falar comigo, que venha. Eu nunca tinha falado com tanta convicção. E foi naquele momento que percebi que talvez a minha vida inteira tivesse sido moldada por evitar conflitos que nem eram meus. Clara chegou no dia seguinte como se estivesse entrando em território desconhecido. Olhou tudo com certo desdém. O tapete gasto, as fotografias simples, os vasinhos de plantas que eu tentava manter vivas. Ela sempre viveu cercada de coisas maiores, mais caras, mais ostentadas. A vida dela sempre foi um palco. A minha sempre foi o bastidor. Você está bem? Ela perguntou com aquela voz fingidamente simpática que ela usava quando queria que as coisas fossem do jeito dela. Estou, respondi, sem devolvê-la a cordialidade. Ela pareceu notar a diferença. O incômodo no rosto dela foi quase imperceptível, mas eu conheço minha irmã. Quando ela não controla a situação, o desconforto aparece no canto da boca, num músculo que contrai rápido, como se ela estivesse prestes a fazer uma crítica, mas segurasse por pura estratégia. Podemos sentar? Ela perguntou. Eu indiquei a mesa da cozinha. Ela se ajeitou na cadeira com aquele jeito de quem acha que tudo está fora do lugar. Marlene, ela começou cruzando as mãos sobre a mesa como se fosse entrar numa reunião de negócios. Sobre a festa de ontem. Eu levantei a mão, interrompendo. Não precisa explicar a festa, mas eu já entendi tudo. Respondi firme. Ela abriu a boca, sem saber o que dizer. Pela primeira vez em muito tempo, Clara pareceu desconfortável. E eu achei aquilo curioso. Quem diria que seria tão simples? Bastava não abaixar a cabeça. Ela se recompôs. A reunião de segunda é importante, ela disse voltando ao roteiro. Precisamos de você lá. É uma questão burocrática. Apenas uma formalidade para resolver a situação da casa. Que situação? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dela. Ela desviou o olhar, e aquilo foi resposta suficiente. A casa está no seu nome, ela disse finalmente, como se estivesse confessando uma falha grave. E isso precisa ser regularizado. Regularizado como? Dividido entre nós 3. Ela respondeu rapidamente. Como deveria ter sido desde o início? Por que não foi? Perguntei. Ela fechou a cara. Marlene, você sabe como foram as coisas naquela época. Eu sei? Questionei. Ou você quer que eu acredite nisso agora? Ela respirou impaciente como fazia quando estava a ponto de perder a postura. Eu fiz o que pude, disse. Mamãe deixou tudo muito bagunçado. Eu dei uma risada curta. Não porque achei graça, mas porque a mentira dela era óbvia. Bagunçado? Repeti. Clara, eu tenho a escritura. Está tudo perfeitamente organizado. No meu nome. O olhar dela endureceu. Ela não esperava que eu soubesse disso. Quem te mostrou? Ela perguntou, a voz agora fria, direta. Não importa, respondi. Ela fechou os olhos por um segundo, passando a mão na testa. Quando abriu, falou num tom que misturava irritação e justificativa. Marlene, eu fiz reformas naquela casa. Investi dinheiro. Organizei os documentos. Eu cuidei daquilo, mas nunca transferiu, eu disse. Por quê? Ela não respondeu. Não precisava. Eu já sabia. Você achou que ninguém perceberia. Completei. Achou que com o tempo, tudo se resolveria sem a minha participação. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer palavra. Clara respirou fundo, relaxou os ombros, e então falou. Eu achei que você não fosse ligar. Ali estava. A verdade. Crua.
direta, simples. Ela achava que eu não fosse ligar. Por quê? Porque por 30 anos eu nunca liguei pra nada. Eu sempre assinei o que ela mandava. Sempre aceitei o que ela decidia. Sempre fui a irmã que entende, que não complica, que faz o que é preciso. Ela continuou. Você nunca demonstrou interesse. Sempre ficou afastada. Então, eu achei fácil resolver as coisas assim. Fácil pra você, corrigi. Não para mim. Ela não gostou. Eu vi na hora. O músculo da boca se contraiu de novo. Olha, Marlene, ela disse mudando a estratégia. Eu não quero conflito. Não era pra isso virar um problema. Só quero que regularizemos tudo. A casa tem que estar no nome dos 3. É o justo. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque precisava pensar, mas porque queria observar a ansiedade dela crescendo. Justo pra quem? Perguntei calmamente. Pra mim? Ou pra você? Ela se remexeu na cadeira. Marlene, você sabe que não é assim. Eu sei exatamente como é. Respondi. Você me colocou como convidada adicional na sua festa. Escondeu meu nome da lista. Me colocou na mesa perto da cozinha. E achou que eu não perceberia. Ela endureceu o olhar. Eu não fiz nada demais, disse com aquele tom arrogante que ela sempre teve. Fez. Olhei fixo para ela. E você sabe que fez. Clara cruzou os braços. Eu não devia explicações. Era minha festa. Claro, respondi. E você acha que a casa também é sua? Ela abriu a boca para retrucar, mas eu continuei. Você estava esperando me chamar na reunião de segunda para me pressionar a assinar alguma coisa que eu nem sabia que existia. Ninguém ia te pressionar, ela disse, agora claramente irritada. Já estavam fazendo isso desde a festa, respondi. A diferença é que agora eu sei. Ela ficou imóvel. Nem piscou. Ficou apenas me encarando com uma mistura de surpresa, irritação e medo. Medo. Clara tinha medo de mim. Eu nunca tinha visto aquilo antes. Marlene, ela disse com a voz mais baixa. Você não vai dificultar isso, vai? A pergunta era clara. O pedido também. E a manipulação, velha conhecida, tentava novamente se infiltrar nas minhas decisões. Não sei, respondi direta. Depende. Depende do quê? Ela disparou. Da verdade. Ela se calou. A palavra verdade sempre foi um território desconfortável para ela. Você está escondendo mais alguma coisa? Perguntei. Ela recuou levemente na cadeira, quase imperceptível. Mas eu vi. Não, ela disse depressa demais. Claro que não. É só isso. A casa. Eu me inclinei um pouco para frente. Clara, falei devagar. Se há mais alguma coisa, este é o momento. Ela desviou o olhar de novo. E aí eu soube. Havia algo. Algo maior que a casa. Algo que envolvia dinheiro, talvez documentos, talvez decisões tomadas sem mim. Algo que ela não queria revelar. Você vai na reunião? Ela perguntou, mudando o assunto abruptamente. Eu não respondi. Ela insistiu. Marlene, eu preciso saber. Por quê? Perguntei. Porque... Ela respirou fundo. Porque sem você, nada pode ser assinado. Finalmente. A frase que dizia tudo. A frase que ela estava tentando evitar desde o momento em que entrou na minha casa. Eu era essencial. E ela não suportava depender de mim. Vou pensar, respondi. Ela arregalou os olhos. Pensar? É. Pensar. Mas Marlene, Isso não pode esperar. Ela disse, agora nitidamente nervosa. Temos prazo. Eu não tenho, respondi. O silêncio entre nós ficou tão espesso que dava para sentir o peso no ar. Clara apertou a bolsa com força e levantou da cadeira. Eu volto amanhã, ela disse sem conseguir controlar o tom. Você não entende a gravidade... Eu entendo, interrompi. Pela primeira vez, Clara, eu entendi tudo. Ela me olhou com raiva. Raiva verdadeira. Raiva de quem percebe que perdeu o controle. E então saiu, batendo a porta. Eu fiquei parada ali, olhando para a madeira vibrando levemente depois do impacto. Quando finalmente me sentei de novo, percebi uma coisa. Se Clara estava naquele estado, é porque havia algo muito maior em jogo. E eu ainda não sabia o que era. Mas descobriria, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Os dias entre a visita da Clara e a tal reunião pareciam mais longos do que qualquer semana comum. Não era só ansiedade. Era um tipo estranho de vigília. Eu não estava esperando um ataque, nem uma briga.
Eu estava esperando que, pela primeira vez, alguém da minha família fosse obrigado a me enxergar como peça central e não como o resto. Na tarde de domingo, a Marina voltou lá em casa. Ela estava inquieta, andando de um lado para o outro na cozinha, enquanto eu terminava de passar um pano úmido na mesa. Tia, eles vão fazer pressão, ela disse direto. Eu conheço a minha mãe e conheço a Clara. Elas não estão acostumadas a ouvir "vou pensar" vindo de você. Eu sei, respondi. Você já decidiu o que vai fazer? Eu parei, apoiei as mãos na cadeira e fiquei alguns segundos em silêncio. A pergunta dela era simples, mas a resposta não era. Tinha toda uma vida atrás dela. Ainda não completamente, admiti. Mas sei o que não vou fazer. O quê? Eu não vou entrar naquela casa me sentindo menor do que ninguém. Não vou baixar a cabeça. E não vou assinar nada sem ler. Ela soltou um meio sorriso. Isso já é muito, comentou. Para elas, isso já é quase uma revolução. Ela mexeu na bolsa e tirou um envelope pardo. Trouxe uma coisa. Mais documentos? Não. Uma cópia. Ela abriu o envelope e colocou sobre a mesa uma folha impressa. Eu tirei foto da escritura e pedi para o meu amigo imprimir para você. Se alguém perder o original, você tem isso. Eu passei a mão sobre a cópia como se estivesse tocando algo vivo. Ver meu nome ali, preto no branco, me dava uma sensação estranha. Uma parte de mim sentia medo. Outra parte, segurança. Obrigada, Marina. Falei sincera. Você não tinha obrigação nenhuma de se meter nisso. Eu tenho, sim, ela respondeu sem hesitar. Eu tenho obrigação comigo mesma. Eu não quero crescer fingindo que isso é normal. Aquilo me atingiu em cheio. Eu passei a vida inteira tentando normalizar o que doía. Ela, tão nova, não queria fazer o mesmo. Naquela noite, antes de dormir, coloquei a cópia da escritura dentro de uma pasta transparente e guardei na bolsa que eu levaria no dia seguinte. Não era coragem excessiva nem desejo de confrontar ninguém. Era apenas o mínimo. Se alguém fosse falar comigo como se eu fosse ignorante, eu queria ter provas de que não era. A reunião seria na casa do Luiz, meu irmão, não na casa da Clara, não na minha, na dele. Eles sempre fizeram isso. Escolher a casa de quem é mais neutro, mas que, na prática, sempre pendeu para o lado da Clara. O Luiz nunca teve coragem de contrariar ninguém, nem quando jovem, muito menos depois de velho. Cheguei alguns minutos antes do horário marcado, não por ansiedade, mas por hábito. Eu sempre fui a que chegava cedo, a que organizava as coisas, a que ajudava. Dessa vez, não. Dessa vez, eu sentei na sala e esperei, de bolsa no colo. Luiz apareceu primeiro. Oi, mana! Disse meio sem jeito, dando um beijo no meu rosto. Quer um café? Não, obrigada. Vou esperar todo mundo chegar. Ele parecia desconfortável, como se soubesse que estava no meio de algo que não queria enfrentar. Poucos minutos depois, entrou Clara. Nem um abraço, nem um sorriso. Só um aceno de cabeça. Atrás dela veio a esposa do Luiz, com uma expressão técnica, quase profissional, como se estivesse indo participar de uma reunião de condomínio. Eu notei que ela carregava uma pasta também. E por último, entrou Marina, com o olhar atento, tentando parecer invisível, mas presente. Meu cunhado e os filhos dele não apareceram. A reunião era de irmãos, como disseram. No fundo, isso só significava que queriam menos testemunhas. Sentamos à mesa da sala de jantar, aquela que eu conhecia há anos. Quantas vezes eu já tinha ajudado a colocar pratos ali, a dobrar guardanapos, a recolher copos depois das festas? Agora, não havia comida, nem talheres, só papéis. Luiz sentou na ponta, Clara de um lado, eu do outro. A esposa do Luiz mais ao centro, com a pasta aberta. Marina encostou na parede mais atrás, sem chamar atenção. Ninguém mandou ela sair, e eu já considerei isso uma vitória. Clara foi a primeira a falar, como sempre. Bom, vamos direto ao ponto, disse ajeitando o cabelo, como se estivesse em uma apresentação importante. Estamos aqui para resolver a questão da casa da mamãe. Isso já se arrasta há tempo demais. Precisamos formalizar. Eu cruzei as mãos sobre a mesa, ouvindo tudo sem interromper. Ela continuou. A casa, como você já deve saber, está no seu nome, Marlene. Foi um erro lá atrás. Uma coisa que não foi corrigida logo. Mas agora... Ela olhou para mim esperando minha reação. Agora é hora de fazer o que é certo. O que é certo para você? Perguntei calma. Ela respirou fundo, como se estivesse com pouca paciência para debates. Dividir igualmente entre nós três. Você, eu e o Luiz, como sempre deveria ter sido. Luiz confirmou com a cabeça, sem muito entusiasmo. É isso mesmo, mana, disse. Fica justo para todo mundo. Justo. Repeti. Agora isso te preocupa.
Clara franziu o senho. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que quando você decidiu fazer reforma lá, não me chamou para conversar. Quando decidiu alugar por um tempo, também não. Quando usou a casa como garantia de empréstimo, muito menos. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para ouvir só a geladeira da cozinha. A esposa do Luiz foi a primeira a tentar contornar. Todas as decisões foram pensando no melhor para todos. Ela disse num tom treinado. Todos quem? Perguntei. Porque até alguns dias atrás, ninguém lembrava nem do meu nome. Clara fechou a cara. Não vamos misturar as coisas. Festa é festa. Documentos são documentos. Eu sorri de canto de boca. Pra mim, Clara, tá tudo ligado. Ela respirou fundo, tentando não explodir. Olha, Marlene, não adianta reviver mágoas. Precisamos ser práticas. A casa está no seu nome. Os gastos foram meus. Eu cuidei de tudo. Eu paguei pedreiro, encanador, decoração. A casa só ficou em pé por minha causa. E por que você não resolveu a escritura antes? Perguntei de novo. Ela hesitou um segundo a mais do que deveria. Porque era burocrático. E porque eu não queria te incomodar. Você sempre esteve ocupada. Eu ri, sem humor. Que engraçado. Pra festa tinha um tempo de reorganizar a mesa, a lista, até quem seria redirecionado. Pra me colocar longe, tiveram tempo. Mas pra falar de um documento importante, não tiveram. Marina abaixou o olhar, desconfortável. Luiz mexeu na aliança, um sinal clássico de quando ele está nervoso. A esposa dele pigarreou. Vamos fazer assim, ela propôs. A gente traz o contrato. Marlene lê com calma, tira dúvidas e assina quando se sentir pronta. Só não podemos demorar muito por causa do banco. O banco. Claro, sempre tem um banco. Que banco? Perguntei. Eles se entreolharam. Foi Clara quem respondeu. Eu usei a casa como garantia de um empréstimo, sim. Mas nada grave. É algo que está dentro do controle. Só precisamos formalizar a divisão para regularizar o que na prática já acontece. Na prática? Perguntei, inclinando a cabeça. Na prática, Clara, a casa é minha. Tudo o que acontece lá até agora não tem meu consentimento formal. É isso que você quer dizer com o que já acontece? Ela travou a mandíbula. Não precisa dramatizar. Eu abri a bolsa devagar e tirei a pasta transparente com a cópia da escritura. Coloquei sobre a mesa, virada para eles. Eu não estou dramatizando, falei. Só estou lendo. E aqui está escrito uma coisa muito simples. Essa casa tem uma dona, e a dona sou eu. Luiz suspirou. Mana, ninguém tá negando que juridicamente... Ninguém? Perguntei, olhando para ele. Até semana passada, vocês fingiam que eu nem existia. Ele ficou sem o que dizer. Clara, então, mudou de estratégia. Marlene, vamos ser realistas. Disse, num tom mais baixo. Se você não assinar, quem vai se prejudicar não sou eu. É todo mundo. O banco não vai aceitar. A dívida cai em cima de você também. Não faz sentido você dificultar. E ali estava, a chantagem disfarçada em realidade. Que dívida é essa exatamente? Perguntei. Eu quero ouvir claramente, sem rodeios. Ela resmungou alguma coisa, mas dessa vez a esposa do Luiz interveio. É um empréstimo médio, ela explicou. A Clara pegou um valor para terminar as reformas, quitar coisas antigas, ajudar os filhos. O vencimento se aproxima. Se regularizarmos a propriedade, fica mais fácil negociar. E por que eu não fui consultada quando o empréstimo foi feito? Perguntei. O imóvel que aparece como garantia está no meu nome. Silêncio. Eu insisti. Quem assinou com a casa no meu nome? Dessa vez, até Marina levantou o olhar, surpresa. Clara não respondeu. Luiz também não. A esposa dele pigarreou de novo. Não foi exatamente assim. Então explica como foi. Cortei sem elevar o tom. Eu estou aqui para ouvir. Clara respirou fundo. O contrato foi feito considerando a casa como um bem da família, ela disse. O banco não entrou nesses detalhes. E meu marido me ajudou com a parte formal. Seu marido assinou o quê, exatamente? Perguntei com o coração já disparando. A escritura não foi falsificada, se é isso que você está pensando. Ela devolveu, irritada. Mas usamos a documentação antiga. A que mostra que a casa era da mamãe. O sistema do cartório não está totalmente atualizado nas cópias. Foi só isso. Eu fechei os olhos por alguns segundos. Não era fraude de novela, nem esquema mirabolante. Era o tipo de manobra jeitinho que muita gente faz achando que ninguém nunca vai enxergar. Era justamente o tipo de situação que eu passei a vida tentando evitar. Então,
Na prática, eu disse, abrindo os olhos. Eu tô com meu nome num imóvel que vocês estão usando como se fosse coletivo, com dívida em cima, sem eu nunca ter sido consultada. Você complica tudo, Clara rebateu impaciente. É só assinar. A casa vai ser dos 3. A dívida é administrada por nós. Você não precisa se envolver. Eu ri de novo, daquele jeito curto e seco. Não preciso me envolver, repeti. Só quando é pra assinar. Ela apertou os olhos. Você quer o quê, Marlene? Perguntou. Quer tudo pra você? Quer vender a casa? Quer expulsar todo mundo? Diz logo. Eu a encarei por alguns segundos, deixando a pergunta pairar no ar. Eu quero respeito, respondi. E quero verdade, coisa que ninguém teve coragem de me oferecer até agora. Luiz passou a mão no rosto. Gente, por favor, ele murmurou. Não vamos transformar isso num campo de batalha. Já é, eu disse. Eu só não sabia. A esposa dele tentou retomar o controle. Vamos colocar por escrito uma proposta. Marlene, você pode pedir uma compensação pelos anos em que a casa foi utilizada. Podemos calcular alguma coisa. Mas, por favor, não torne isso mais difícil. Eu apoiei os cotovelos na mesa, entrelacei os dedos e falei devagar. Vocês me colocaram como convidada adicional na festa. Vocês me colocaram como problema numa lista de reunião. Vocês me colocaram como empecilho num planejamento de família. E agora vocês querem que eu entre muda, assine, sorria e vá embora? Ninguém respondeu. Marina olhava para mim com um misto de orgulho e medo. Sabe qual é a verdade? Continuei, sem gritar, sem tremer. Vocês não estão preocupados com justiça. Estão preocupados em não perder o controle daquilo que já consideram de vocês. Clara abriu a boca, vermelha de raiva. Isso não é verdade. É, sim, interrompi. Se não fosse, eu teria sido convidada desde o início para conversar sobre a casa. Eu teria sido tratada como irmã, não como obstáculo. Eu teria um lugar com meu nome na sua festa, Clara. Não um cartão de convidada adicional com o número 3 escondido no canto. Ela empalideceu. Luiz olhou para ela, confuso. Que número 3? Ele perguntou. Ela respirou fundo, irritada. Não é hora de falar disso. É exatamente a hora, respondi. O número 3, que estava escrito a lápis no meu cartão, era a posição na lista de pessoas que seriam retiradas da festa, se sobrasse gente. O meu nome não estava na lista de convidados. Só isso. Luiz virou o rosto para Clara, chocado. A esposa dele arregalou os olhos. Isso é verdade, Clara? Ele perguntou baixo. Ela não respondeu. E ao não responder, respondeu tudo. O silêncio que se espalhou pela mesa não era mais só constrangedor. Era acusador. Vocês não queriam que eu participasse de nada, eu concluí. Só queriam que eu assinasse. Clara então soltou. E o que é que tem? Explodiu. Sempre foi assim. A vida inteira você ficou na sua, sem opinar em nada. De repente, resolveu ter voz? A frase saiu como um tiro. De repente, resolveu ter voz. Eu podia ter ficado magoada, podia ter chorado, podia ter me calado. Mas pela primeira vez, eu ouvi aquilo como um reconhecimento escondido. Sim, eu estava fazendo algo que nunca fiz. Eu estava finalmente falando. Resolvi, respondi, firme. E é tarde para você se acostumar, mas cedo para eu desistir. Ela bufou, se recostando na cadeira. Então fala, Marlene, disse cruzando os braços. O que você quer? Ali, naquela pergunta, eu senti que todos esperavam uma coisa. Dinheiro, porcentagem, algum tipo de vantagem. Estavam prontos para me chamar de egoísta se eu pedisse demais. E de fraca se eu pedisse de menos. Eu fiquei em silêncio alguns segundos. Eu não precisava responder naquele momento. Mas sabia que, se não começasse a deixar algo bem claro ali, eles iam continuar tentando me empurrar para o mesmo lugar de sempre. O que eu quero, comecei, é tempo. Clara quase riu. Tempo? Sim, tempo. Eu vou levar essa documentação para alguém de confiança olhar. Um advogado, um contador, não sei. E só depois disso eu vou decidir o que faço. Ela bateu a mão na mesa. Você não vai levar esses papéis para estranho nenhum, gritou, perdendo a postura de vez. Isso é assunto de família. Eu a olhei com calma. Clara? Falei devagar. Família não me trata como vocês me trataram. Família não apaga meu nome. Não me coloca numa lista de exclusão. Não me chama de problema pelas costas. Então sim, eu vou levar isso para um profissional. E pela primeira vez, vou fazer as coisas pensando em mim. Luiz ainda tentou. Mana, não precisa ser assim. Precisa sim, respondi. Porque até hoje foi sempre do jeito de vocês. Clara me encarou com puro ódio. Você vai se arrepender, disse fria.
Você não faz ideia do que está arriscando. Eu segurei a pasta, levantei da cadeira e ajeitei a bolsa no ombro. Talvez eu finalmente esteja arriscando alguma coisa por mim, respondi. O que eu arrisquei até hoje foi minha paz para agradar vocês. Marina se afastou da parede e deu um passo na minha direção. Tia, quer que eu te leve até a porta? Perguntou. Eu sorri de leve. Não precisa, querida. Eu sei o caminho. Passei pela sala, olhei rapidamente para os porta-retratos com fotos de festas antigas. Em todas, Clara sorria no centro. Eu, quando aparecia, estava de lado, segurando uma travessa, um pano de prato, um copo. Cheguei até a entrada, abri a porta e senti o ar de fora bater no rosto. Era só um fim de tarde comum, mas para mim, parecia o início de alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. Antes de sair, ouvi a voz da Clara, amarga. Se ela não assinar, Luiz, a culpa é dela se tudo desandar. Eu parei na porta. Por um segundo, pensei em responder, mas não respondi. Porque da próxima vez que a Clara tentasse colocar culpa em alguém, ela não ia estar falando para um grupo de pessoas submissas. Ela ia estar falando com alguém que finalmente tinha aprendido a dizer não. Eu fechei a porta de leve. E, enquanto descia o pequeno lance de escadas da casa do meu irmão, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Não era vingança. Não era crueldade. Era apenas algo que eu nunca tinha me permitido fazer. Me colocar em primeiro lugar. E eu sabia exatamente com quem eu ia falar no dia seguinte. Alguém que a Clara não esperava que eu tivesse coragem de procurar. No dia seguinte àquela reunião, eu acordei mais cedo do que o normal. Não por ansiedade, nem por preocupação. Acordei porque meu corpo parecia leve. Era estranho. Depois de tantas coisas acumuladas, eu deveria estar à beira de um colapso. Mas não estava. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha alguma coisa. Não sei se poder, controle ou apenas senso de realidade. Mas alguma coisa finalmente tinha voltado para mim. Preparei café com calma, coloquei 2 fatias de pão na torradeira e sentei à mesa. A pasta com a escritura estava ali, ao meu lado, como se fosse um visitante silencioso, aguardando instruções. Eu não tinha advogado, não conhecia nenhum profissional de confiança, não sabia nem por onde começar aquela formalidade toda. Mas eu sabia quem poderia me orientar. O contador da fábrica onde trabalhei por décadas. Um homem sério, honesto, que sempre me tratou com respeito. Não éramos amigos íntimos, mas era alguém que nunca falou comigo como se eu fosse uma criança. Peguei o telefone e liguei. Ele atendeu na 3ª chamada. Marlene? Que surpresa! Preciso conversar com você sobre algo importante. É pessoal. Claro. Quer passar aqui à tarde? Quero. Combinamos às 3 da tarde. Desliguei o telefone e fiquei ali, mexendo no café, sentindo um frio na barriga que não vinha de medo. Era outro tipo de sensação. A sensação de que, finalmente, eu estava fazendo algo por mim. Quando cheguei ao escritório dele, ele me recebeu com aquela calma de sempre. Mostrei a pasta. Expliquei tudo, do começo ao fim, sem florear nada. O cartão da festa, o número 03, a lista de exclusão, a escritura, a reunião, as pressões. Ele ouviu tudo sem interromper uma vez sequer. Quando terminei, ele pegou a escritura, ajustou os óculos e ficou analisando o documento com um olhar técnico, quase clínico. Depois de alguns minutos, ele disse: Marlene, e colocou o papel sobre a mesa. Isso não é só sério, é grave. Meu coração bateu mais forte. Grave como? A casa é sua. Legalmente, totalmente sua. Sim, mas eles usaram a casa para tirar um empréstimo. E usaram documentos antigos. Isso é irregular. Pode gerar questionamento jurídico sério. E você... Ele respirou fundo. Você está completamente exposta. Se essa dívida estourar, vai cair no seu CPF. Eu senti um frio descendo pela espinha. Mas... eu nunca assinei nada. Exatamente. Ele confirmou. Por isso mesmo é um problema. Então, o que eu faço? A primeira coisa, não assina nada. Nada. Repetiu firme. Não entregue a casa. Não autorize nada até termos clareza de todo o histórico dessa dívida. Eles vão pressionar. Deixe que pressionem. Eles não podem fazer nada sem você. Ele passou alguns segundos digitando algo no computador. Depois imprimiu um papel. Amanhã você vai ao cartório com isso aqui. É um pedido simples de segunda certidão atualizada. Vai sair uma cópia totalmente atual, com todas as informações. Depois, eu posso te indicar um advogado especializado em imóveis.
Alguém que vai te orientar com calma, certo? E outra coisa, Marlene. Ele cruzou os dedos, inclinando-se um pouco. Você passou anos deixando seus irmãos tomarem decisões por você. Agora, chegou a hora de você agir como dona do próprio nome. Eu não esperava ouvir aquilo. Foi como se alguém tivesse colocado um espelho na minha frente. Eu sei, respondi, com um nó na garganta. Só não imaginei que fosse ser assim. Ninguém imagina, ele disse. Mas você não está sozinha para resolver isso. A diferença é que, desta vez, você não vai aceitar o que vier. Você vai decidir. Saí de lá com a orientação, o documento impresso e uma pequena sensação de firmeza nas pernas. Eu estava pronta. Quando voltei para casa, já perto das 5 da tarde, encontrei 3 ligações perdidas da Clara, 2 do Luiz e uma mensagem da esposa dele. Precisamos conversar. Urgente. Eu não respondi nenhuma. Preparei meu jantar, tomei banho e fui dormir em paz. No dia seguinte, fui ao cartório. Pedi a segunda via. Assinei o protocolo e voltei para casa. As ligações continuaram, mas eu não respondi. No terceiro dia, às 7 da noite, alguém bateu na minha porta. Quando fui abrir, estava o Luiz ali, suando, com o rosto cheio de preocupação. Mana, por favor, a gente precisa falar. Eu deixei ele entrar. Ele se sentou, largou a carteira na mesa e passou as mãos no rosto, nervoso. A Clara tá maluca, ele disse. Ela tá surtando. Disse que você vai deixar ela na rua. Disse que você tá fazendo isso por vingança. Vingança? Repeti com calma. Eu não fiz nada. Eu sei. Ele disse, baixo. Mas ela tá desesperada. Você não atende ninguém, não responde. Luiz, falei devagar. A vida inteira, eu respondi. A vida inteira eu atendi. A vida inteira eu fui aqui e entendia. Agora, eu preciso de um tempo para entender por mim, não para agradar ninguém. Ele engoliu seco. A Clara disse que, se você não assinar até semana que vem, o banco executa. E a dívida? A dívida que eu não fiz? Completei. A dívida que fizeram usando a casa que está no meu nome. Ele ficou calado. Vocês sempre decidiram tudo sem mim. Continuei. Agora estão apavorados porque, pela primeira vez, dependem de mim. Não é assim. É sim, Luiz. Ele abaixou os olhos. Era a primeira vez que eu via meu irmão assim, sem argumento. O que você vai fazer? Ele perguntou quase num sussurro. Eu o encarei, com calma, com firmeza, com uma sinceridade que eu mesma não tinha tido antes. Eu vou decidir, e quando eu decidir, eu aviso vocês. E vai ser contra a gente? Vai ser a favor de mim? Respondi. Ele respirou fundo, levantou devagar e me abraçou. Foi a primeira vez, em muitos anos, que meu irmão me abraçou não por formalidade, mas por reconhecimento. Quando ele saiu, eu fechei a porta devagar. E pela primeira vez, senti que a casa estava minha. Que aquele espaço, aquela porta, aquela sala, aquele silêncio, finalmente era um território onde eu não precisava pedir permissão para existir. No dia seguinte, perto das 3 da tarde, a campainha tocou de novo. Eu já sabia quem era. Clara estava na porta, com os olhos vermelhos de choro e uma postura que eu nunca tinha visto nela. Vulnerável. Podemos conversar? Ela perguntou com a voz fraca. Eu a deixei entrar. Ela nem sentou. Ficou de pé no meio da sala, como alguém que não sabe mais onde está. Ela começou a falar, mas a voz falhou. Eu fiz besteira, Marlene. Fiz muita besteira. Eu permaneci em silêncio. Ela continuou. Eu devia ter vindo antes. Te contado, conversado direito. Por que não fez isso? Perguntei. Ela passou a mão no rosto. Porque eu achei que você não fosse se importar. Explodiu chorando. Achei que você fosse assinar sem pensar. Você sempre foi assim. Sempre deixou tudo comigo. Eu achei que estava protegendo a família. E acabei estragando tudo. Eu respirei fundo. Clara, eu não estou feliz com nada disso. Mas também não vou mais aceitar ser tratada como invisível. Eu sei, ela disse soluçando. Eu sei. E eu sinto muito. Sente mesmo? Ela demorou alguns segundos para responder. Sinto, disse finalmente. Mas eu também estou com muito medo. Ela se sentou na mesa e apoiou a cabeça nas mãos. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu só achei que estava tudo sob controle. Não estava, respondi. Nunca esteve. Ela então ergueu o rosto com os olhos inchados. Você vai destruir a gente? Perguntou. Não, respondi sincera. Eu não sou você. Ela fechou os olhos, como se aquilo tivesse doído. Ficamos vários segundos em silêncio. Ela respirou fundo. Então, o que você vai fazer? Eu puxei a pasta, coloquei sobre a mesa e disse... Eu vou manter a casa no meu nome. Ela arregalou os olhos. Mas a casa é minha, Clara. Sempre foi. E agora eu vou usá-la do meu jeito. Você vai expulsar a gente de lá?
Não, mas vocês não vão mais mexer nela sem minha autorização. E a dívida? A dívida é sua. Você que fez. Você que resolve. Ela ficou branca. Mas eu não tenho como. Você vai ter que aprender, respondi. Assim como eu tive que aprender a me virar a vida inteira sem esperar nada de você. Ela começou a chorar de novo. Marlene, por favor. Eu não vou destruir você, Clara. Falei, firme. Mas também não vou mais me destruir para te salvar. Ela me olhou, derrotada. Eu continuei. Você vai procurar o banco, vai negociar, vai assumir o que é seu. E depois, quando tudo estiver resolvido, a gente conversa sobre o futuro da casa. Então você não vai bloquear tudo? Não. Eu só vou viver com dignidade. Coisa que vocês esqueceram que eu tinha. Ela soluçou mais um pouco. Depois, levantou devagar. Eu nunca pensei que você fosse capaz de me defender? Completei. Ela assentiu com vergonha. Eu respirei fundo. Eu também não, confessei. Mas chegou a hora. Clara deu um passo em minha direção, como se esperasse um abraço. Mas eu não me movi. Ela entendeu. E sem reclamar, apenas murmurou. Obrigada por não acabar comigo. Não faça mais isso comigo. Respondi. Nunca mais. Ela assentiu, abriu a porta devagar e foi embora. Quando ela se afastou, eu fechei a porta e encostei a testa na madeira, respirando fundo. Eu não estava feliz. Não estava vingativa. Não estava celebrando. Eu estava em paz. Uma paz que não veio do que eu consegui, mas do que eu finalmente deixei de carregar. Peguei a pasta de documentos, sentei no sofá e fiquei olhando para a escritura com meu nome escrito. Pela primeira vez, aquilo não me parecia uma responsabilidade. Parecia um ponto de partida. Eu tinha finalmente algo que ninguém podia tirar de mim. A sensação de que eu existo. E naquela noite silenciosa, pela primeira vez em muitos anos, eu dormi sem sentir falta de ninguém.